Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui em nossa casa. Eu estava conversando com o Rodrigo aqui e nós estávamos pensando sobre se poderia ficar alguma coisa aqui ou não. E eu estava vendo rosas amarelas tão maravilhosas, eu disse, isso é muito bom. De repente, em vez de olhar para mim, olha para as rosas amarelas e vê toda aquela beleza, né? Mas eu já vi que mudou a tela. Então, vou abaixar. Se fosse rosa amarela, eu queria. Outras coisas, não. Obrigada. Eu sinto muito feliz de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, o Cristo de Deus. E as lições que nós temos aprendido aqui, elas são baseadas no 4º livro da doutrina espírita. São 5 obras básicas mais conhecidas, fora a revista espírita. E nessas 5 obras básicas, o 4º livro é O Céu e o Inferno, que é um livro pouco estudado nas casas espíritas. E cada dia que nós aqui nos reunimos é uma nova lição, e essa lição é abrangente a todos nós. Não tem ninguém fora dessa lição. Eu estou observando que hoje aqui tem muitos representantes, para não dizer todos, daquilo que nós vamos conversar hoje. É uma reunião que nos traz lembrança de alguns exemplos conhecidos de todos nós, e depois fecha, não é? Com uma canção que vai dizer muito aos nossos corações. A inspiração que essa pessoa teve ao receber essa canção só pode ser divina, porque nós encontramos a canção junto com a letra, em que todos poderão ir acompanhando a letra da música, e os detalhes da métrica e das palavras usadas e da profundidade que atinge essa canção vai tocar o coração de todos nós. Então vamos iniciar, como sempre fazemos, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa tarde e pedindo a Ele que todos nós aqui presentes possamos receber do seu amor, da sua misericórdia, que isso nos torne pessoas mais esperançosas, mais alegres, mais felizes, sempre tendo em mente que temos que fazer as coisas que a vida nos sugere, coloca à nossa frente, de uma forma serena, tranquila, mas, como disse o apóstolo Paulo, em tudo sede alegres, andai alegremente. E assim o cristão verdadeiro deve viver sua vida, fazendo o bem a todos e andar alegremente, produzindo o bem que possa aos corações amigos. Que Jesus esteja no meio de nós. Que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre os anjos. E é muito bom quando a gente fala sobre os anjos, né? Mas criou-se uma ideia da igreja primitiva que os anjos, assim como os demônios, eram criaturas criadas à parte por Deus. E o Espiritismo veio mostrar para nós o absurdo dessa afirmação. Se Deus criasse seres à parte, seres levados ao mal para sempre, ele não seria Deus. Porque Deus é infinitamente justo e bom. Como é que ele vai criar um filho sendo sempre devotado ao mal? Impossível. E outro absurdo é o extremo oposto. Como que ele vai criar um filho perfeito? Não tem problemas, não precisa aprender, não precisa cair e levantar, não precisa sofrer, já nasceu perfeito. Ele não seria Deus, porque ele não seria justo e bom. E nós vamos estudar hoje esse item, que é os anjos segundo o Espiritismo. Quando o Kardec, com a sua turma de espíritos benfeitores, todos eles coordenados por Jesus,
que é o Espírito de verdade, como nós aprendemos assim que abrimos a primeira obra espírita, ele vem nos explicar da seguinte forma, que nas primeiras fases da existência, a alma é qual criança. Deus, como um pai soberanamente justo e bom, ele cria os seus filhos da forma mais perfeita possível. Ele não cria, como diz aqui no texto, filhos para ficar simplesmente aguardando que tudo chegue às suas mãos sem nenhum sacrifício. Porque isso é do mau pai, não é do bom pai. O bom pai é aquele que manda seus filhos à escola, que dá educação, que cuida da sua saúde, que cuida da sua sociabilidade, que cuida da sua educação, que cuida das suas inclinações más, e dá o melhor que ele pode, e dá todos os elementos. O filho sai de casa com uma profissão, seja mais humilde que for, mas ele tem que aprender alguma coisa, ele tem que trabalhar. E dali para frente é com ele. Não é assim? E nós dizemos que a tristeza dos nossos filhos é a nossa tristeza. Os fracassos dos nossos filhos são o nosso fracasso. E as alegrias e as conquistas são a nossa alegria. E ele explica assim nessa página, que é assim que pouco a pouco os espíritos que nascem simples e ignorantes significa sem complexidades. Ele nasce simples. As complexidades nós vamos ganhando à medida que nós vamos evoluindo. Porque se nós mostrarmos a mesma música, ou o mesmo desenho, ou a mesma cena, para pessoas de vários níveis de conhecimento, eles vão entender de vários níveis de recepção. A nossa recepção não é igual. Cada um absorve aquele pouco que ele já dá conta de absorver. E ele continua dizendo assim: os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando em sua plenitude da felicidade prometida. Antes, porém, de atingir o grau supremo, eles desfrutam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que apraz a Deus confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem felizes, visto que tais ocupações representam para eles um meio de progresso. Dizendo assim, a grosso modo, Deus colocou dentro de nós todas as perfeições, mas Ele não quis colocar desabrochadas. Não me perguntem por que Ele não quis, porque Ele não deu satisfação para mim. Ele quis colocar tudo em semente. E todos nós temos as sementes de todas as perfeições, mas depende de nós fazê-las brotar. Quando nós ganhamos um pacotinho de semente, nós vamos querer que elas brotem. O que nós temos que fazer? Temos que ver a terra, temos que ver o adubo, a incidência do sol, o tanto de água, uma série de coisas. Nós temos que cuidar daquela planta, não é assim? Deu a planta, eu jogo ela lá num canto e quero ver que ela floresça, mas daqui a pouco ela morreu. Eu não joguei a planta como se fosse a semente no asfalto, ela morreu. Então ele colocou dentro de nós todas as perfeições, e nós vamos desenvolvendo essas perfeições, e quanto mais perfeições nós desenvolvemos, mais a gente se torna feliz. Porque a gente não é feliz quando tem muitas imperfeições. Por exemplo, tem coisas assim que nos parecem muito pequenas, mas elas são grandiosas. O humor. O nosso humor, ele depende de como nós aceitamos a vida. Nós não temos a vida que merecemos. Nós temos a vida que nós precisamos. O merecimento está por conta de Deus. Então,
Então, se eu consigo ver em tudo aquilo que me acontece, tirar o lado bom e andar alegremente, como diz o Paulo, ser sempre alegre, o Paulo não ia dizer isso por acaso. O Paulo disse isso porque ele era um doutor da lei, inteligentíssimo. Era considerado o homem da raça dos hebreus naquela época que iria comandar todo o sinédrio, a maior força naquela época de Jesus dentro da cultura hebraica. Ele conhecia o Velho Testamento assim profundamente. E ele era grego. Estudou numa das faculdades mais importantes no mundo. Naquela época tinham 3 faculdades. E ele estudou numa delas, que era a faculdade de Tarso. Então ele nasceu em Tarso. Por isso Paulo de Tarso era grego. Depois teve a conquista da cidadania romana e aprendeu tudo que o hebraísmo, que era o judaísmo, que era a sua religião, podia acrescentar. Então, aos 30 anos, ele era um homem sábio. Uma coisa que muita gente não percebe, às vezes, é que surgiu primeiro o Evangelho de Mateus, que não é esse evangelho que nós conhecemos. Era um evangelho mais rústico, vamos dizer assim, mais quebrado. Ele foi sendo elaborado à medida da passagem. É como nós, às vezes, escrevemos um pequeno texto, vamos lá e arrumamos o texto. Vamos lá, lemos o texto e resolvemos dar uma arrumadinha no texto. Né? Passamos em vista o que nós vamos passar para os outros, sempre melhorando. Então, nessa cultura toda, naquela época surgiu esse evangelho de Mateus que Paulo conheceu, de início, e depois surgiram não os outros evangelhos, depois surgiram todas as cartas de Paulo. Então são os evangelhos que mostram assim a ligação do Velho Testamento com o que Cristo veio ensinar. E dá a impressão em certas coisas que ele fala, que ele leu a doutrina espírita. Que quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Hebreus, a gente diz, não, mas ele leu a doutrina espírita, não é possível. Ele está falando da escala dos espíritos. É que ele foi um dos espíritos que ajudou a que nós completássemos, que Kardec completasse a obra da codificação. Ele estava com Jesus naquela época, se tornou um cristão fervoroso, um vaso escolhido, e por isso que é tão importante as citações que nós fazemos de Paulo. Ele sabia e sabe, imagina o que ele sabe agora, né? Muita coisa. As tarefas humildes que nós temos que realizar, normalmente elas batem de encontro ao nosso orgulho e vaidade. Porque a gente acha que fazer tarefa humilde é para pessoas de segunda classe. E, na verdade, não existe pessoa de segunda classe. Quem faz a tarefa humilde e faz a tarefa humilde feliz, faz por amor, ele é muito maior do que quem está numa tarefa se achando que eu sou da nata. Eu sou um privilegiado. A doutrina espírita nos ensina isso também. Não existe privilegiado dentro das obras de Deus, aqui no nosso mundo, em outros, assim como não existe vítima inocente. Nós podemos ter pessoas injustas conosco e podemos sofrer muitas injustiças, porque nós estamos num mundo de muitas pessoas ainda ignorantes, ainda egoístas, mas jamais poderemos dizer que somos injustiçados ou fomos injustiçados. Deus não permitiria que acontecesse algo conosco se não fosse uma grande lição que nós precisamos ter. É como aquele filho que ele passou do limite, ele ficou muito contente e tal, e daqui a pouco ele começa a pular da poltrona para uma mesinha de canto que tem um vaso de cristal e um abajur muito bonito, e o pai disse, parou. Você passou dos limites, não é assim?
Agora você desce daí, arruma tudo e pode dormir, que está na hora. Quando a criança começa a passar do limite, a gente já sabe que está na hora dela dormir. Então são coisas assim, às vezes, nossa, mas a criança pensa, eu estava tão feliz, pular da poltrona, quase derrubar o abajur e não derrubar, voltar para a poltrona, para ele estava ótimo. Ele não sabe quanto custa a poltrona, nem o abajur, nem o vaso de cristal. Mas o pai tem que educar. Então ele desce, acabou a brincadeira. E nós que estamos aqui, por isso que eu disse que todos nós aqui no salão hoje fazemos parte da reunião, mas parte atuante. Quantos de nós aqui não está com muita vontade de ser anjo? Não nos parece que a nossa vida é muito complicada e a gente sendo anjo, quando a coisa está difícil, bate as asas e sai do lugar? Porque nós também fomos informados desde muito tempo que os anjos tinham asas. Mas onde será que surgiu essa ideia de que anjo tinha asa? Porque ele se movimenta com muita facilidade, vai de um lado para outro, e nós temos a impressão que eles voam. Porque eles não precisam plasmar os pés, porque eles não vão usar os pés. Então, como eles se movimentam rapidamente, dá a impressão que eles estão voando. E aí criou-se essa ideia de que eles parecem pássaros. E formou-se aquelas lindas asas. E às vezes a gente pensa, poxa, mas se eu fosse um anjo, eu não estaria sofrendo tudo isso. É muito difícil o que eu estou passando. Também vamos pensar que, se somos filhos de Deus e acreditamos sinceramente nisso, Ele não poderia nos mandar a lição que está acima da nossa possibilidade de realizar com êxito. Nós não fazemos isso com nossos filhos, que somos totalmente imperfeitos. Como que Deus é soberana, inteligência e justiça, Ele iria fazer isso? Então, se nós estamos reclamando, nós temos que dar uma cutucadinha na nossa preguiça, porque às vezes é a preguiça que nos faz, não aquela preguiça de não estou realizando as minhas tarefas essenciais. Às vezes é uma preguiça, eu realizo, mas com que raiva que eu faço isso? Eu até faço. Eu achei muito bonito uma vez, quando eu ouvi uma entrevista do Caetano Veloso, muitos anos atrás, quando ele disse assim, a coisa que eu mais gosto de fazer em casa é lavar a louça. Porque lavar a louça me faz sentir assim um pouco mágico. Eu pego uma coisa suja e ela passa pelas minhas mãos e eu coloco do outro lado limpas. E ele disse que aquilo foi mexendo com ele. Que ele pensava que aquilo... Veja bem como é que o poeta pensa, né? Às vezes a gente pensa, da nação, por que sujaram mais um copo? Eu já estava terminando a louça aqui, vem e põe o copo. E a gente odeia a pessoa porque pôs o copo em cima da pia. Sabe? São coisas assim, infantis. E ele disse, eu vou limpando aquele prato e vou passando na água e vou pondo ali para escorrer e penso, eu transformei uma coisa suja numa coisa limpa que novamente pode ser usada. E eu achei tão bacana aquilo, digo, mas eu lavo louça e nunca paro de lavar louça. Que tal se eu fizesse isso ouvindo música clássica? Só que tem que cuidado com a música que escolhe. Que se for aquela música muito rápida, arrisca de quebrar toda a louça. Tem que ser uma música mais, né, que vai em pianíssimo. E o Emmanuel começa essa página de hoje dizendo assim para nós, anseias em verdade pela grande sublimação. Nós queremos ser melhores. Nós queremos ser bons. E anotamos a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionamos comungar-lhes a experiência. A gente vê assim cada história, nós vamos comentar algumas rapidamente aqui, e a gente diz, eu também queria fazer isso, mas nós já estamos fazendo, nós já começamos. É que nós sabemos de histórias de pessoas exponenciais, mas elas começaram como nós, fazendo pequenas coisas, atendendo pequenas obrigações e se alegrando com as pequenas obrigações. Daí elas cresceram,
porque vai sendo dado novas obrigações e novas obrigações àqueles que já completaram as obrigações anteriores. Enquanto eu estou reclamando naquela mesma, eu fico repetindo até aprendendo a reclamar. Então, se você não gosta de lavar louça, lava todo dia, lava bastante, lava bem, lava a pia, lava o fogão, deixa tudo brilhando, que aí você passa para a nova etapa. E ele diz assim, nós choramos, às vezes, sob forte emoção, ao conhecer a vida dessas pessoas maravilhosas, desses verdadeiros anjos, que nos lances mais duros, eles se saem muito bem, e nós queremos, igualmente, desprender o coração de todos os nossos laços inferiores. Todos os dias nós estamos dizendo, eu não posso continuar a ser a pessoa orgulhosa que eu sou. Eu tenho que mexer na minha vaidade. Eu não posso toda hora estar me melindrando com qualquer coisa. Eu não posso querer ser a dona da verdade. Eu tenho que falar menos. Eu tenho que trabalhar mais. Nós estamos todo dia nos cobrando. Então, é exaustivo, é cansativo. A gente sempre acha que não fez tão bem. E isso é uma coisa boa. Eu já tenho um senso crítico que me mostra que eu fiz, mas eu podia ter feito melhor. Isso é bom. Isso é bom. É sinal que eu estou crescendo. E aí vem as referências que ele nos dá, lembrando que eles começaram como nós aqui. Todos nós nos lembramos de Vicente de Paulo. E muitas, às vezes, traduções, e algumas pessoas falam Vicente de Paula. Está errado, é Vicente de Paulo. O nome dele era francês e é Vincent de Paul. Paul é nome. E Paul é masculino. Se for falar de Paula, fica um homem que se chama Paula em vez de Paulo. Então é Vicente de Paulo, é o nome dele mesmo. E ele é um verdadeiro herói da beneficência. Ele é uma pessoa que tinha condições financeiras boas, mas dentro dele só existia uma coisa que martelava o coração desse homem, a caridade. Ele queria fazer a caridade. E ele não queria ter nada para ele. Ele queria fazer a caridade para os outros, ele não queria ter nada. Muito inteligente, aos 4 anos ele aprendeu a ler e escrever sozinho. E depois a vida dele foi uma aquisição de cultura muito grande. E esse homem valoroso, que entrou para a igreja para que pudesse fazer a caridade, ele que não queria nada, um dia ficou sabendo que uma das pessoas que ia na sua paróquia estava morrendo e deixou um testamento em que ele receberia sua propriedade e mais um tanto de dinheiro. E ele teria que viajar num vapor da onde ele estava. Ele morava no sul da França, até a cidade onde essa pessoa deixou, e ele já com a ideia de distribuir todo esse bem que ele ia receber com os pobres. O que aconteceu? Enquanto ele estava no vapor, voltando já com o dinheiro e tal, o barco onde ele estava foi saqueado por piratas. E os piratas, não contentes em levar tudo que tinha, todo o dinheiro de todos, eles fizeram-no escravo. E como escravo, ele foi sendo vendido em vários portos. Ele chegava num lugar e era revendido, e vendido, e revendido. Que escravo não era um ser humano. Ele era moeda de troca. Até que ele consegue. Tinha um homem que trabalhava junto com ele, e de medo do que estava sendo imposto naquela época, ele negou o cristianismo e se tornou muçulmano para não morrer. E Vicente de Paulo fez uma amizade muito grande com ele e com a sua esposa, eram escravos. E essa sua esposa, conversando com um, conversando com o outro, ela conseguiu, de repente, que alguém os ajudasse a fugir dali e ele voltar para a sua terra natal. Quando ele chegou de volta à sua terra natal e continuou a pregar e ajudar, ele começou a receber mais herança. E quanto mais as pessoas, sabendo do coração que ele tinha, davam para ele, mais ele tinha trabalho, a ponto que ele dizia: Senhor, pede que não mande mais, que eu tenho que andar muito para distribuir tudo aquilo. E esse Vicente de Paulo,
Ele vai aparecer novamente na sua história quando o nosso querido Eurípides Barçanufo estava na Igreja Católica e todo mundo acreditava que ele seria um padre e daqueles sacerdotes afamados, porque era inteligentíssimo e tinha uma fé fora do comum. E era um moço muito ajeitado, sempre de terno preto, camisas brancas alvíssimas, muito bem penteado, barba parada, bigode. E as moças às vezes lançavam olhares para ele, que é a coisa mais normal do mundo. Uma moça lançar olhares para um rapaz e vice-versa. E ele, quando percebia que elas tinham um interesse um pouco maior nele, ele dizia: olha, minha querida, não adianta olhar para mim, porque eu já sou casado. Casado? Sim, eu sou casado com a pobreza. Não posso constituir uma família. Eu escolhi a pobreza e eu vou me dedicar à pobreza. E um dia que ele vai numa reunião mediúnica que um tio seu, tio Mariano, fazia, ele recebe, de repente, uma mensagem direta de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tinha desencarnado há uns 15 anos. E Bezerra de Menezes fala, através do seu tio, que era completamente analfabeto, e diz para ele: estou aqui com Vicente de Paulo ao meu lado. E ele pensa: nossa, eu faço parte da congregação Vicente de Paulo na Igreja Católica. E ele diz: Vicente de Paulo trouxe aqui um recado para você. Ele diz que você deve sair da igreja, que ela não está cumprindo as finalidades que Jesus quer. E você deve fundar uma associação Vicente de Paulo e servir até você partir. E ele será o seu guia. E eu farei cirurgias e tratamentos através de você como médium meu. E Eurípides, a partir daquele dia, depois que ele fez uma sucessão de perguntas, a nada menos do que João Evangelista, recebendo respostas claríssimas, e ele fazia mentalmente, e quem respondia era o seu tio ou um outro campesino que não sabia de nada. E Eurípides falava francês, falava latim, conhecia o grego, de uma cultura vastíssima, conhecia astronomia, era um homem inteligentíssimo e estudou sozinho homeopatia para atender os pobres. Comprou os livros, estudou, montou uma farmácia e passou a consultar, sendo médium de Bezerra de Menezes, fazer o remédio da melhor qualidade, tudo no capricho. Tudo no capricho, e essa é uma grande lição. Não era assim um vidro qualquer, não. Vidros vindo diretamente do Rio de Janeiro, com a sua etiqueta, tudo certinho, para doar com as melhores ervas, os melhores produtos para dar aos seus pacientes. É claro, né, ele não cobrava nada, nem cobrava o remédio. Os médicos se reuniram e entraram contra ele na justiça. Não pode cuidar dos outros de graça. Tem que cobrar. Porque os outros tinham feito curso de medicina e tinham que cobrar. Era a profissão deles. Ele estava fazendo aquilo porque ele era professor de profissão, fazia contabilidade de várias casas. Essa era a maneira como ele tirava o seu sustento. Mas aquilo que ele estava fazendo, ele não podia cobrar. Porque a mediunidade tem que ser gratuita. É como um médico pode cobrar. É a sua profissão. É o seu ganha-pão. O médium que recebe uma receita não pode cobrar. Eu me lembro uma vez que estava numa consulta com o Dr. Bezerra, desculpe. Estava numa consulta com o Dr. Gamarra e ele passou uma receita, jogou no lixo, depois passou outra receita, jogou no lixo, depois pôs a mão na testa, ficou pensando, daí ele fez outra receita. Aí ele, ao me entregar, ele disse: você não paga essa consulta, porque não fui eu que receitei. Quem receitou foi o espírito do Dr. Bezerra de Menezes.
aquilo foi importante para mim, de ver a sinceridade de a pessoa saber separar, isso aqui não é meu. Eu tentei 2 vezes, não consegui, o espírito chegou e disse, o remédio é esse. Não é que fez efeito? Então eu digo, não só os médicos, mas todos, enfermeiros, engenheiros, arquitetos, carpinteiros, eletricistas, mecânicos, donas de casa, cozinheiros. Toda pessoa que está fazendo por amor uma determinada tarefa e chega num momento, está com alguma dúvida, ela vai conseguir um auxílio. Sempre que queremos fazer o bem, temos auxílio. Porque quando nós queremos fazer o mal, vocês sabem também, o auxílio vem de monte, assim. É que nem mosca no mel. Então tem a outra pessoa que ele fala aqui, que Vicente de Paulo, que foi o herói da beneficência, ele esquecendo as próprias possibilidades de dominação política que ele tinha, a fim de proteger aos necessitados, ele fez a sua escolha. Ele fez a sua escolha. Ele podia ter ficado muito rico, político, ter qualquer profissão que ele quisesse, mas ele fez a escolha e foi feliz na escolha. Não fez e ficou se lamentando, ó céus, ó vida, ó sofrimento atroz. Como eu trabalho. Não, ele fez porque ele escolheu. E ele diz assim, e Florence Nightingale? Muitas pessoas sabem quem é Florence Nightingale, mas tem pessoas que não sabem. Essa mulher, ela tem o nome Florence, que é Florença, porque ela nasceu na Florença, mas era de família inglesa e foi criada na Inglaterra. Ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. A sua família, que era nobre, tinha grandes interesses no que ela deveria fazer na vida. Mas ela disse, não, isso aí é o interesse de vocês, vocês podem fazer como vocês quiserem, mas eu vou ser enfermeira nos campos de batalha. E a família ficou horrorizada, porque naquela época, quem ia para os campos de batalha, não a enfermagem normal, num hospital, numa clínica, mas quem ia para os campos de batalha, eram 2 qualificações. Eram as cozinheiras e as prostitutas. As cozinheiras, porque começavam a servir comida para o paciente, viam a necessidade do paciente e ajudavam, trocavam, faziam, já era uma coisa decorria da outra. E as prostitutas, quando eram banidas de algum lugar, mandavam. Elas iam para a guerra, não porque quisessem, porque eram obrigadas. Então aquilo ficou assim, sendo, por um lado, uma coisa boa, e por outro lado, a sociedade achava esquisito. E não queria que a filha se misturasse com prostitutas. E disseram, não. Ela disse, é a minha vida. E eu vou fazer o que eu sinto que Deus pede para mim dentro do meu coração. E ela foi conhecida como a Dama da Lâmpada, porque ela pegava aquele lampião e à noite ia atendendo aos feridos e fazendo os curativos e tratando todos aqueles machucados da guerra, com o maior amor possível. Tanto que ela, que nasceu no dia 12 de maio de 1820, foi consagrado esse dia, 12 de maio, ao dia da enfermagem em memória da Florence Nightingale. Ela foi amiga, né, que a Catarina Labouré recebeu uma mensagem dizendo que elas deviam criar um grande setor para ensinar muitas pessoas a serem enfermeiras, porque aqui nesse mundo nós precisaríamos muito da enfermagem. E elas assim fizeram, né? Por isso, tem essas escolas que nós conhecemos, a escola Maria Vicentina e tal, Mariana Vicentina, são escolas que vêm no pensamento de Florence Nightingale. Foram criadas essas escolas porque ela trabalhava junto com Vicente de Paulo, por isso escola Vicentina. E às vezes nós pensamos, e muitas pessoas nem sabem, no Damião, conhecido como Padre Damião, um belga,
E ele foi um apóstolo que se esqueceu da própria mocidade e saiu da Bélgica e foi lá para Molokai, nas ilhas do Havaí, e lá ele foi cuidar dos leprosos. Com tudo que ele podia fazer na cidade onde ele estava, uma cidade próspera, bonita, limpa, ele sentiu o chamado e disse: eu sou a pessoa em quem Jesus colocou a confiança de que eu poderei me dirigir aos leprosos, que ninguém quer chegar perto nem olhar, e eu serei o enfermeiro deles. E ele é conhecido como o Santo de Molokai. Foi também, no meio dos enfermeiros, se tornou enfermeiro. E muitas vezes nós meditamos em Gandhi, o missionário da não violência, que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. E ele diz: sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimaria seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, que significa não te aborreças. Porém, diante delas, todas as dificuldades, todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. O chão relvoso é o começo da floresta. A humanidade é sementeira da angelitude. Nós aqui estamos cheios de humanidade e cheios de angelitude. Feliz daquele que consegue olhar em cada um e amar a todos, vendo em cada um, não as imperfeições, mas ver a chama da angelitude que já mora naquele coração. E se o nosso amor é capaz de chegar perto dessa chama, soprar e avivar aquela chama, e a gente aviva a chama sempre com alegria, sempre com amor, tendo paciência, e pensando, se você tem uma pessoa que depende de você, às vezes é um doente para cuidar, uma pessoa difícil na família, uma pessoa que tem um problema mental, uma pessoa que te traz problemas, a gente deve agradecer, porque está começando o nosso caminho para chegar a Damião, a Florence Nightingale, a Paulo Apóstolo, ao nosso Eurípides, a Vicente de Paulo e a todos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todas as pessoas que se tornaram conhecidas de tanto amor que produziram. Mas se você faz a tua cota na tua casa, é você que vai ser chamado para fazer uma cota maior e maior e maior. Mas ela não deve ser considerada sacrifício e nem provação. Deve ser considerada, Deus está vendo se eu já posso assumir tarefas maiores. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas tarefas grandes. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude sendo bom para alguém. Já pensou? A gente é bom para alguém, a gente tem que começar a ser bom conosco mesmo. Primeiro eu tenho que me amar. Se eu não tenho nada, como é que eu vou dar amor se eu não tenho amor? Eu tenho que ter amor, eu tenho que fazer amor dentro de mim, para que eu possa doar.